Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Tudo, tudo indo, né? Deus no controle, fé e esperança. Não aquela esperança de esperar, aquela esperança da certeza de o que tiver que acontecer, vai acontecer. E na hora certa, haverá um escape ou haverá uma maneira de se resolver. Beleza? Então tá bom. Eu falei no meu último vídeo, nossa, olha que destrambelhada, nem vou cumprimentar ninguém hoje. A graça, a paz, o amor, a fraternidade, a caridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom. Aonde quer que você esteja me ouvindo, gratidão sempre a todos vocês, ao Pai das Luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Isto posto, vamos continuar. O meu último vídeo eu falei que ia falar sobre manifestações, alguma coisa assim que aconteceu, né? Que foge o nosso entendimento. E pode ser assim, não precisa ser, por exemplo, milagre, a gente sabe, né? Tem muitos milagres, todos nós conhecemos. Há canais exclusivos, né, para contar sobre testemunhos, que a gente sabe que isso acontece. Mas eu digo assim, manifestações que fogem ao nosso entendimento, mas que muita gente já experienciou. Então eu estava contando lá sobre a minha experiência com as ciências ocultas e eu ia explicar por que eu parei. Sempre falando para aqueles que já me acompanham, que já ouviram, mas sempre vem gente nova, né? Que talvez não tenha paciência de ir lá atrás para buscar o vídeo, então vou contar agora. Então eu estava lendo as cartas para uma filha de uma amiga minha e ela estava com um problema, porque ela era muito jovem, 18, 19 anos, muito bonita, já estava trabalhando, já estava fazendo faculdade, e ela teria se apaixonado por um homem viúvo com 2 crianças. E ela, lógico, a família não estava nem um pouquinho gostando daquilo, né? Porque a gente é mãe e a gente sabe como que é, né? Os pais sempre acham que aquilo não tá certo, que ia dar problema para ela. Enfim, esperavam para ela o quê? O tal do príncipe encantado, né? Aquele moço bonito, livre, desimpedido, né? Que chegaria. E ela não estava afim de abrir mão daquele relacionamento. E quanto mais eles proibiam, mais difícil ficava e mais eles, né? Sabe como que é? Nas novelas é assim também. E ela ia em todos os lugares onde liam mão, onde liam cartas, simpatias, um monte de coisas para ver, né, o que ela devia fazer. Veja, ela não ouvia a família, não ouvia os pais, mas ela ia em busca, né,
de alguma palavra de alguém que ela achava na cabecinha dela que tinha o poder de decisão, de decidir melhor para ela o seu futuro, né? E ela foi em casa e era uma sexta-feira. E aquele jeito, né? Moça nova, tal. E eu vim aqui para você ver as cartas para mim e tal, isso e aquilo. E funciona, né? Eu já expliquei lá os arcanos menores, abri. Falei, ela escolheu 3 cartas, né? Para o começo da bendita da leitura. E ela escolheu 3 cartas. E as cartas não eram, assim, difíceis, não. As cartas eram normais, assim, mais para positivo do que para, né? Aquelas cartas catastróficas, né? De uma coisa difícil, complicada, não. As cartas foram assim, normal, uma coisa leve, né? E nem comecei a falar, vocês acreditem se quiser. E ela naquela expectativa e, né, sabe, olhando. E começou assim, a minha sala era uma sala que tinha, sabe aqueles oratórios grandes na sala? Uma mesa redonda muito bonita, né? E começou assim uma batucada na mesa. E eu a repreendi. Falei, escuta, fulana, eu tô aqui, né, com seriedade, concentrada para fazer a leitura para você. E você tá levando na brincadeira, fazendo batucada aí? Que é isso? A repreendi. Aí ela falou assim, não sou eu não. Eu pensei que ela tava assim debaixo da mesa, sabe? Assim, batendo debaixo da mesa. Mesa de madeira, né? Ela falou, não sou eu não. Aí dali a pouco, era um sobrado, minha casa. Tinha a escada, lógico, que subia. E lá em cima, né? Quem está lá em cima olhando para baixo, fazia assim, sabe que nem aqueles filmes assim, aqueles filmes de índio? Aí eu olhei assim, me assustei. Falei, ué, você batendo um barulho na mesa, agora um barulho lá em cima? Aí eu pensei, é minha filha. Minha filha estava lá em cima, né, do quarto dela, era adolescente. Eu falei, acho que é minha filha, né, que tá tirando uma, né, brincando. E eu não liguei. Mas fora de brincadeira, eu fiquei assim, tava achando uma coisa meio esquisita, mas como era uma coisa que eu nunca vivi, para mim, né? Aí ela pôs o braço assim em cima da mesa e falou assim para mim, não tenha medo não, são eles que vieram te ajudar. Gente, eu falei, eles quem? Ela falou, eles, os espíritos. E ela falou assim, você tá com os olhos que parecem 2 espelhos. Eles vieram te ajudar. Não tenha medo, não. Quando ela falou isso, aí que eu arrepiei, né? Veja, uma menina diante de mim, por que ela falou isso? Porque ela estava acostumada a ir nos lugares, né? E é o linguajar de quem, né, entendia do riscado. Eu sempre tinha lido ali para as amigas, para as pessoas, mas nunca aconteceu nada disso. E ela ficou mais feliz ainda, mais eufórica, tipo assim, nossa, né? Vai ser assim uma coisa assim certeira, né? Gente, me deu um medo e fora de brincadeira. Na hora, assim, sabe, como se jogasse um balde de gelo, eu me entrei na comunhão, né, da maneira que eu sabia, se ela estava com aquele espírito,
eu, embora não frequentava a igreja já há muito tempo, mas a gente lembra, né? E a gente sabe em quem a gente tem crido. Aí eu falei assim, na comunhão, né? Senhor, tem misericórdia de mim. E aí ficou uma coisa assim meio que estranha. Aí apertaram a campainha e ficou assim aquele tumulto, sabe? Uma coisa assim, uma providência eu considero. Apertaram a campainha, tive que interromper ali. A coisa ficou assim tão esquisita que não teve mais como, né? E aí eu tive que, a minha filha falou, olha, tá, é fulano, ou ciclano, sei lá. E aí eu falei para ela, olha, vai ter que ser uma outra hora, né? Porque agora você tá vendo, né? Tá muito complicado aqui a coisa. E falei para ela assim, aí ela falou assim, ai não, mas por essas 3 que você já tirou, é mais para, devo continuar ou não devo? Eu só falei isso, olha, aqui nas cartas que você tirou, não tirou nenhuma carta assim que seja uma coisa muito grave, né? E aí ela foi embora. E desde aquele dia, eu nunca mais mexi com a tal das cartas. E naquela época eu fazia um curso de italiano no Brasil Itália. E a minha professoressa lia cartas também. Era uma senhora já, eu tinha uns 40 anos, a minha professoressa já tinha, talvez hoje, a minha idade de hoje, né? Aí esperei todo mundo ir embora, né, da aula e fui contar para ela, né? E ela falou para mim, você é doida, você não pode ler dentro da sua casa, tem que ter um espaço fora da casa, né? Não se faz uma leitura dessas dentro do teu lar, dentro da tua casa. A pessoa que vem ali, ela está cheia de espíritos que você nem sabe. Provavelmente essa moça, ela veio para te desafiar. Como ela sabia que você não era assim, né, a profissional, né, ela veio intermédio de uma pessoa, né, e ela já estava cansada de ir atrás disso e muitas vezes ela vai nesses lugares e ela traz essas energias com ela. E você foi simplesmente mais uma. Ela, na verdade, já tinha ido em muitos lugares e a certeza dela era única. Dissesse sim ou não, ela, né? E todos esses espíritos que vieram ali eram espíritos de zombeteiro, né? Zombaria. E eles poderiam ter arrebentado a sua casa, literalmente. Fazer quadro cair, lustre quebrar, uma série de coisas. E ela acreditava muito em Deus, né? Então, ela não falou para mim, para com isso, nem nada. Ela só falou para mim, você não tem um espaço lá na sua casa, um quartinho, alguma coisa? Recebe as pessoas lá. Não deixa nem entrar na sua sala. Não deixa de maneira nenhuma, fica só ali naquele espaço. E antes de começar, você concentra-se com energias boas. Eu não entendia nada do que ela estava falando. As pessoas, quando a gente está fazendo o curso, elas não explicam nada dessas coisas, entendeu? Elas ensinam simplesmente, né, o teor das cartas e olha, você está indo muito bem e é assim mesmo e vai e não sei o que, né? Nunca me passaram isso. Talvez lá na frente iriam falar alguma coisa, mas até ali nunca ninguém tinha me falado nada. E eu tinha muitas cartas.
Meu marido viajava na época, meu cunhado, e, e eles perguntavam para mim: o que você quer que eu trago de presente? Eu falava: não preciso nem falar, né? Tinha cartas da Alemanha, da Espanha, né? As figuras, elas variam, né? Não são todas iguais. E daquele dia em diante, eu fiz uma fogueira, eu pus fogo. Deixei só aquele que eu fazia o curso, né? Eu ia perguntar, porque eu não sabia também, né? Eles consagram aquilo. Vocês vejam como tudo tem a ver, né? Na igreja tem o batismo, né? Que é uma simbologia, é uma aliança. E aquelas cartas foi consagrada, né? Por aquele que se dizia mestre, professor, orientador, sei lá o quê. Então eu só deixei aquele fora porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Na próxima aula eu fui perguntar o que eu ia fazer com aquilo. E ela falou para mim que não tinha problema nenhum. E ainda contei para ela sobre isso. Você sabe o que ela falava? Ai, maravilha, isso é assim mesmo, só que você ficou com medo, você tem que enfrentar. Não é para ter medo, aquelas coisas, né? Mas eu nunca mais mexi. E eu só posso dizer a vocês que as cartas não mentem jamais. É muita responsabilidade. E eu fazia aquilo com a maior alegria. Eu ia pelo significado das cartas. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma amiga e ela foi lá para ver as cartas e saiu uma carta que significava, no casamento, que o marido dela tinha uma outra mulher. Eu fiquei chocada, né? Mas a gente não pode falar isso para a pessoa, né? E meses depois, ele mesmo chegou para ela e contou que ia sair de casa porque estava apaixonado por uma outra mulher. Um homem com 4 filhos, uma vida aparentemente maravilhosa, uma das pessoas que a gente conhecia, assim, que era a família mais, sabe, mais bonita, aquela ordem, aquela educação, aquelas coisas, né? Nunca havia tido nada naquela família. Um exemplo de família, um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de mãe, filhos maravilhosos, tudo na idade de adolescente, como os meus. Uma outra também teve, porque são específicas as cartas, né? E dava tudo certo, conforme a gente estava vendo ali. Então, quem está ali, é aquilo que eu estou falando, é um fenômeno, é uma manifestação espiritual, é do outro lado, é satânica, é demoníaca? Não sei. Então, como eu disse lá, a pessoa chega e tira 3 cartas para começar. E aí você vai falando para ela, aí ela pergunta sobre trabalho, sobre negócio, sobre namoro, sobre o amor, sobre o casamento, né? Então é específico para cada carta, para cada pergunta. Mais ou menos assim que funciona. E nunca mais eu mexi. E depois aconteceram muitas coisas, né? E eu posso dizer para vocês que a partir daquele dia, como lá a professora Issa me disse, que eles podiam ter arrebentado minha casa, fazer voar quadro, lustre, porque realmente foi uma manifestação muito feia ali. Não aconteceu isso materialmente,
mas teve muito a ver sobre a minha separação. Foi muito maior a destruição, né, do que se fosse só os quadros e os lustres caindo, né? É um assunto para uma próxima vez, tá bom? Então, se você tiver alguma coisa nesse sentido, tem pessoas que falam, depois que eu ganhei um presente, aconteceu isso, depois que eu ganhei uma planta, aconteceu aquilo. Tem também aqueles conhecidos como seca-pimenteira, né? É sobre esses fenômenos que eu quero conversar aqui com vocês. Então foi isso que aconteceu, tá bom? Espero que deu para entender, porque como a pessoa é do meu relacionamento, como as pessoas são conhecidas, eu falei assim, en passant, né, para não ter problemas, né? Beleza? Então, se você tiver alguma coisa nesse sentido, você manda um e-mail, maricblumer@gmail.com. Se você quiser que fale seu nome ou a sua cidade, tudo bem. Se você falar, não, aconteceu, mas eu não quero ser identificado, eu vou respeitar, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. E como hay. Fui.